existe, tá? Ela tá com outros donos, outras pessoas cuidando dela hoje, tá? Mas eu resolvi trazer um trabalho que fosse uma coisa mais para que eu pudesse transformar de fato o mundo, né? Que foi aonde nasceu a ONG, que nasceu faltando muito pouco tempo para o início da pandemia, né? A gente fundou a ONG em dezembro de 2019. E quando foi em março, a gente iniciando, sem ter muitos recursos, nós nos vimos com a pandemia e aí a gente tinha 30 famílias que a gente precisava ajudar. E nós conseguimos fazer um movimento aqui de comunicação muito bem feito, onde além da gente conseguir pessoas para poder ajudar a gente a ajudar as nossas 30 famílias que já eram atendidas pela ONG, nós passamos a ajudar 2.000 famílias, não só daqui da nossa comunidade, como também de outras comunidades, né? E essas famílias a gente continua ajudando até hoje a gente tem ainda esse movimento, né? Lógico que a gente está diminuindo o ritmo, porque as coisas estão, graças a Deus, começando a normalizar ainda bem aos poucos, né? Mas a gente sabe que tem essa necessidade ainda. Então, para quem não me conhecia, essa é a Janaína, essa mulher que tá sempre aí se jogando no negócio, fazendo as coisas acontecer e resolveu ensinar, né, passar para vocês como que eu fiz para poder conseguir fazer por 3 vezes, né, um negócio crescer e a 4ª vez que é um negócio social, né, e agora aqui montando essa escola para empreendedoras, tá? E como eu estava falando, tá, no início, eu resolvi utilizar uma analogia para fazer essa questão de desenvolver da empreendedora. Eu estava observando o meu marido cuidando da nossa horta. Ele plantou um pé de cabaça e esse pé de cabaça cresceu, e começou a querer dar flores, aí de repente deu praga, ele ficou ali cuidando daquilo ali, já está dando fruto, ele botou remédio, e isso me despertou assim, cara, já sei como eu vou falar do empreender com essas mulheres, já sei como que eu vou falar disso. E aí faltava, né, o inicial, que foi a história da sementinha que a gente teve aqui com as crianças. E aí eu gostaria de ler aqui para vocês, eu vou abaixar aqui um pouquinho o olho, porque eu vou ler a história da sementinha para que vocês entendam, né, de onde veio e como que a gente vai dar o ponto de partida dos nossos encontros a partir de hoje, tá? A história da sementinha, ele tá no site Recantos das Letras, na categoria infantil. Esse texto pertence a Célia Rodrigues, tá? Era uma vez uma pequena sementinha que vivia triste, sozinha, embrulhada num pedaço de papel, esquecida dentro de um bule velho. Todas as manhãs a sementinha acordava e começava a gritar para que alguém a acudisse. Socorro, me tirem daqui. Coloque-me na terra, eu preciso germinar, por favor. Pobre sementinha, ninguém a escutava. O tempo foi passando e a sementinha foi ficando ressequida e fraca, quase morrendo, pois sem terra, água, luz e ar era impossível sobreviver por mais tempo. Mas um belo dia aconteceu que um gato que corria atrás de um rato foi se esconder dentro do bule e foi se esconder dentro do bule velho, onde vivia a sementinha perdida. Foi aí que o gato pulou sobre o bule, que caiu e se despedaçou todo. A sementinha foi molhada. Ah, que felicidade! E foi parar no meio das plantas num canteiro, onde ela tinha uma terra fértil, bem fofa, e conseguiu, né? E então ela pensou, agora sim, eu estou num lugar de terra onde eu possa respirar, receber luz do sol para germinar e crescer. Depois de alguns dias, a sementinha estava bem inchada, muito contente, pois já estava a aparecer seu corpinho. Uma pequena raiz para retirar da terra a água e os nutrientes que ela precisava para crescer, e logo se tornaria uma linda plantinha. Todas as manhãs, o sol a aquecia, e uma mulher que cuidava do canteiro, regando e capinando os matinhos que cresciam junto do canteiro, levou a mão para arrancar essa sementinha. Ela se estremeceu toda ao ver chegar seu fim. Logo agora que, na verdade, eu já era uma plantinha,
e não mais uma pequena semente, já possuía 2 folhinhas. Ao sentir a mão da mulher que puxava para arrancá-la, a pequena plantinha, tremendo de pavor, implorou: por favor, me deixe crescer. Serei uma linda árvore e darei frutas saborosas. Foi como se a mulher a ouvisse. Ela parou de puxá-la e até ajeitou um pouco a terra ao seu redor. Alguns anos depois, a plantinha se formou numa linda árvore que dava sombra enorme, refrescando todo o quintal. Chegando no tempo certo, ela floresceu. Logo, as flores se transformaram em frutas que amadureceram e alimentaram muitas pessoas. Os pássaros fizeram ninho com os galhos, onde cantavam lindos roxinóis pelas manhãs, alegrando toda a rua. Essa história, ela me deu o start que eu estava precisando para poder começar, né, a contar para vocês e a falar com vocês sobre como você vai fazer para cultivar um negócio de impacto. E aí, nesse primeiro momento, quando eu olhar para baixo, eu tenho aqui um mapa mental. Esse mapa mental vai ser enviado no grupo. Se você ainda não está no grupo, o link está na bio para você entrar no grupo, tá? E nesse exato momento, eu gostaria que você imaginasse que aí dentro de você, né, tem uma ideia. É uma semente que ela pode germinar a qualquer momento, ela pode virar um negócio de impacto e ela pode transformar não só a sua vida, como a vida de outras pessoas que te cercam. Então, dentro de você tem essa sementinha. Você se imagina como se você fosse esse bully, sabe? Tem uma grande ideia dentro de você que está aí embrulhada no seu coração, dentro de você, pronta para poder ir para uma terra fértil, né? Mas você precisa tirar ela de dentro desse bullying. Você precisa quebrar esse bullying velho e botar, né, a semente em uma terra fértil. E quando a gente para poder imaginar isso, né, a gente começa a imaginar que essa nossa ideia, na verdade, ela é o nosso negócio digital. E a minha ideia aqui durante essa semana é a gente transformar essa ideia num grande negócio que vai acontecer aqui no digital e destruir também todas as barreiras, né? Destruir o bullying que a impede de colocar no mundo, que te impede de colocar o seu negócio no mundo, que te impede de colocar a sua ideia para acontecer. E aí eu venho deixar aqui claro que tudo isso vai começar a partir de um sonho, né? Sonhar é um ato criativo. Ninguém faz nada que antes não tenha conseguido imaginar. Ninguém faz nada que antes não tenha sonhado. Então, eu queria fazer essa pergunta para você. Qual é o seu sonho? O que você imagina? O que você tem criado aí? Sabe? O que vai fazer de você uma agricultora, uma culturista, né, que vai cultivar esse negócio? E aí, eu paro aqui para poder falar que nem sempre essa sua ideia vem de um sentimento que seja gostoso. Essa coisa que está dentro de você pode ser uma inquietação, pode ser um incômodo, algum problema que tem no mundo que você sabe que você pode resolver e ou que mesmo que você não possa resolver, você pode ajudar a resolver, né? E isso tá te incomodando muito. Muitas das vezes o que você sente aí dentro de você é um inconformismo, sabe? Uma sensação de que, cara, eu preciso mudar isso tudo, não é possível que seja só isso, eu sei que eu posso fazer diferente. E aí depois que a coisa vem ganhando forma, né, e vai de fato se transformar em um negócio que possa transformar a vida de muitas pessoas. Mas essa sensação que vai fazer o seu negócio acontecer, normalmente ela vem de uma dor interna que está aí dentro do seu coração, pronta para ir para o mundo. E aí, você como mulher, né, tem algumas características próprias, né, para fazer essa coisa acontecer. Eu costumo dizer que essa mulher que vai botar o negócio para fora, que vai fazer a coisa acontecer, ela tem como primeira característica um senso de contribuição. Ela não está aqui apenas pelo dinheiro. Ela não quer só o dinheiro. Seu negócio não vai para fora por conta do dinheiro. E eu não estou dizendo que a gente não quer saber do dinheiro, tá?
A gente quer saber do dinheiro, a gente sabe o quanto ele é importante, a gente sabe que a gente precisa resolver as nossas necessidades, a gente sabe que precisa resolver, inclusive que a gente precisa do dinheiro para poder resolver o problema que a gente quer. Mas isso daí não é o nosso foco principal. O foco principal é transformar vidas, transformar o mundo de fato, resolver um determinado problema. Isso aí vai muito além, né, do que o dinheiro pode comprar. Sabe, quando a gente tem essa dor aqui dentro e quer botar esse negócio para fora, isso aí vai muito mais do que aquela questão do empreendedorismo de oportunidade. E aí, quando eu falo do empreendedorismo de oportunidade, eu vou citar aqui um exemplo, aqui no Rio, pelo menos, e eu sei que em algumas outras cidades pelo Brasil, né, nos últimos anos tem aí muita fábrica de bolo aparecendo. Alguém criou uma fábrica de bolo, abriu uma franquia, começou a faturar muito, as outras pessoas viram que aquilo ali era uma grande oportunidade de ganhar dinheiro e foram criando fábricas de bolo uma atrás da outra. Isso daí é um empreendedorismo da oportunidade. A gente vê aquela oportunidade ali, aquilo ali é legal, vamos ganhar dinheiro com aquilo, e aí vai sugar aquilo ali até conseguir, de fato, né, suprir as suas necessidades. Eu não tô dizendo aqui que isso é errado, tá? Muito pelo contrário. Só que não é essa a vibe da mulher que tá com um negócio dentro dela e quer colocar pra fora, sabe? A nossa vibe é uma outra totalmente diferente. A gente tá motivado por uma missão, sabe? A gente não quer usar a oportunidade para ganhar dinheiro. A gente quer de fato transformar alguma coisa, quer de fato transformar alguém. Então a gente tem esse senso de contribuição muito aflorado. A segunda característica é a questão da intuição. Toda mulher que é uma empreendedora de propósito, que é uma empreendedora que quer um negócio que geralmente gera impacto no mundo, ela é munida de uma forte intuição. Muitas das vezes ela não sabe nem que tem esse negócio de intuição. Muitas das vezes ela não sabe usar, na verdade, essa intuição, mas ela tem intuição. O que ela precisa é aprender a usar isso de forma estratégica para o negócio dela. Ah, Janaína, como que é esse negócio de intuição, sabe? A intuição, ela vem daquele seu sentir de urgência, sabe? Daquela sua sensação de que a hora é agora, eu tenho que colocar pra fora. Isso é a sua intuição gritando com você. Aquela coisa de quando você para assim num caminho, na rua, sem ter nenhum destino, e aí você fala, vou pro lado A ou pro lado B, e aí você decide ir para um determinado lado. Aquilo ali é a tua intuição falando com você. O que a gente precisa, né, é saber usar essa característica, essa intuição a nosso favor. Usar isso de forma estratégica para o nosso negócio. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E a terceira característica, né, dessa mulher que quer empreender por um propósito é um inconformismo. Aquela sensação de que, mano, não é só isso, não pode ser só isso, sabe? Eu quero fazer diferente, eu quero transformar as coisas de forma diferente. E aí eu vou contar aqui um pouquinho da minha história sobre essa questão, sabe? Quando eu era criança, eu ficava apavorada que me perguntassem o que eu queria ser quando crescer. Eu cada hora falava uma coisa, né? E eu sempre senti esse desconforto de ter que responder o que eu quero ser. Porque, na verdade, eu queria ser tanta coisa. E aí, às vezes, falava, é criança, ainda tá indecisa. Não, porque até hoje eu quero ser tanta coisa. E essa coisa de eu ter que ser certinho e manter aquilo ali e não poder mudar, não poder sair dessa situação de ter que fazer escolhas é uma coisa que me incomoda muito. Então, eu não consigo me conformar
de que seja só isso. Eu não consigo me conformar que a pessoa ela tenha que acordar todo dia de manhã cedo, sair para trabalhar, marcar ponto e no final do dia voltar e ficar nesse ciclo o tempo inteiro, nunca mudar, não transformar a vida de ninguém. Tem que ter uma transformação. Eu tenho que ter um propósito para poder fazer o meu negócio acontecer. Eu tenho que ter uma coisa pelo fundo para poder fazer o meu empreendimento acontecer, né? E essa sensação de inconformismo é uma característica da mulher que quer empreender por um propósito, que quer um negócio de grande impacto. Quando eu resolvi sair da CLT, a minha ideia inicial era ter uma empresa onde eu pudesse ajudar outras pessoas a ter como se sustentar. E aí, como já tinha uma certa experiência com RH, resolvi abrir uma empresa de RH. No meio do caminho, essa empresa virou uma empresa de terceirização de mão de obras, onde eu fazia aí, tinha alguns contratos com condomínios, algumas empresas, e aí eu botava algumas pessoas para trabalhar como auxiliar de serviços gerais, porteiro, jardineiro, fora os serviços de recrutamento e seleção que eu fazia para outras empresas, né? O fato é, ali eu já sabia que eu queria de fato ajudar outras pessoas, mas eu ainda tinha aquela visão de que eu preciso do dinheiro. A verdade é essa. Logo, assim, uns 2 anos já a empresa rodando, funcionando, eu já tinha feito os treinamentos, né, para essas empresas de telecom. Eu já estava com contrato de telecom, na verdade na época eu estava com contrato de obra, estava cuidando de torres, né, eu tinha uns zeladores que cuidavam dessas torres de telefonia e tinha também o contrato com a empresa de telecomunicações e a gente fazia venda de produtos. Então assim, no auge da empresa, sabe, eu estava ali numa média de 25 pessoas no telemarketing, mais a equipe externa, que eram uns 30 vendedores externos. Então assim, a gente estava com a empresa já bem grande, já estava faturando os 6 dígitos, quando eu cheguei para uma das minhas colaboradoras e conversei com ela, Franciane, tá? A gente se fala até hoje, e ela me fala, né, naquela nossa conversa, foi uma conversa que foi muito importante para mim. Porque eu virei para ela e falei assim, Franciane, eu não consigo entender como que você se sente satisfeita. Olha que eu era a dona da empresa, né? Eu era a patroa, estava falando isso com uma funcionária. Eu não consigo entender como que você consegue se satisfazer de levantar todos os dias de manhã para fazer um trabalho e ganhar um salário no final do mês, sabendo que se você fizer exatamente esse mesmo trabalho que você está fazendo para mim, para você pode ganhar muito mais. Quando eu falei isso para ela despertou no exato momento que ela poderia sim colocar o negócio dela para fora. E eu já sabia que ela poderia colocar o negócio dela para fora. Por isso que eu estava tendo essa conversa. Ela ainda falou assim, Janaína, você não devia estar falando isso comigo. Você é minha patroa. Falei, eu sei. Mas a minha missão aqui não é ter funcionário, ajudar a pessoa e manter ela presa a mim e ficar limitada. Longe disso. Ali eu já tinha entendido que a minha missão com o meu empreendimento era ir muito além, era desenvolver pessoas, era mostrar para pessoas a capacidade que ela tinha de chegar longe, de conseguir o que ela queria, né? E quando eu tive essa conversa com ela, logo ela falou, pronto, continuou trabalhando ainda comigo, mas ela foi desenvolvendo o próprio projeto dela. Hoje, assim, ela tem um projeto maravilhoso. E a gente volta e meia conversa sobre isso. E ela fala, cara, quando eu era sua funcionária, você dizia pra mim que eu tava te dando dinheiro, que eu poderia ganhar o dinheiro pra mim. Então, assim, esse inconformismo, essa sensação de que a coisa pode ser diferente, que você pode trazer outras pessoas, fazer outras pessoas crescer junto com você, isso move a pessoa que está querendo empreender e ter um negócio de impacto, né, que vá de fato transformar o mundo. E sabendo que a gente tem, né, essas 3 características, né, para a empreendedora de alto impacto, eu digo agora que essas pessoas, elas passam aí por 3 fases na vida dela, né, que são 3 estágios. Esse primeiro estágio é o estágio de quem está negando o seu destino, sabe? Aquela pessoa
que tá ali, ela sabe que ela tem um grande potencial, ela tem uma grande ideia, mas ela não sabe como pôr no mundo, não tem noção de como vai conseguir fazer isso, ela acha que não vai ser capaz e tá ali, negando o destino dela. Na verdade, ela tá ali se auto-sabotando o tempo inteiro. Ela tem uma grande ideia, ela acha que se ela colocar aquilo ali para fora, ela pode de fato fazer uma grande transformação, mas ela acha que não é capaz de fazer aquilo porque ela cresceu dessa forma, sabe? A sociedade meio que impôs a ela isso, essa ideia de que ela não seria capaz daquilo. O segundo estágio é aquela pessoa que sabe que tem um negócio que a sociedade impôs que ela não seria capaz, mas ela tá com medo. Ela não tem coragem de colocar para fora. E aí, para essas pessoas, eu já começo a querer falar. Essas pessoas já são pessoas que me atraem, já são pessoas que me chamam a atenção. Se você tem um negócio no mundo, que para botar no mundo, você tem uma grande ideia, você sabe que você pode fazer uma grande transformação na vida de alguém, né? E que isso pode impactar a vida de muita gente. Você quer fazer isso, mas você tá com medo? Mana, coloca a fralda e vai. Não fica parada. Coloca a fralda e vai. Vai com medo mesmo. O negócio vai acontecer, as coisas vão fluir e você vai conseguir desenvolver o seu negócio. E a terceiro estágio é aquele estágio daquela que tá ali toda serelepe, pronta. Agora, chegou a hora, vou colocar o meu negócio no mundo e pronto. Esse daí é o estágio mais legal, é a pessoa que também, eu gosto bastante de falar com ela, e é aquela coisa que tá ali, falta acontecer, vou colocar, como eu faço? Janaína, me ajuda a colocar no mundo que eu tô pronta. Então, assim, o meu interesse, e aí agora eu vou aqui falar, eu falo com essas duas pessoas. Aquela que tá negando o seu destino, que não quer acontecer, ela sabe que tem uma ideia, que ela sabe que tem uma grande coisa que ela pode transformar o mundo, mas ela tá ali negando o destino dela, não quer fazer a coisa acontecer. Não é que eu não tenho interesse nela, mas ela ainda não está preparada para ouvir o que eu tenho a falar. Então é aquela pessoa que vai ficar me questionando, vai ficar dizendo que é mentira, que ali é tudo enganação, mais uma vez estou sendo enganada. Já aquela que está com medo e que está pronta, são as pessoas que estão no nível ideal para começar a fazer um negócio de impacto. Estão no nível ideal para poder começar a transformar as suas vidas e, com suas vidas transformadas, transformar a vida de outras pessoas. Só que para isso, a gente precisa sair do bullying. A gente precisa quebrar o bullying, né? Para o negócio acontecer, para o negócio dar certo, essa semente precisa sair do bullying e ir para uma terra fértil, né? E aí entram as maiores dificuldades, porque o mercado atual, ele não fala, né, das dificuldades para você, ele não te conta todas as dificuldades que você vai encontrar no meio do caminho para poder o seu negócio dar certo. A gente vê aí, né, grandes propagandas, grandes comerciais, grandes chamadas de pessoas falando: vem pro digital, ganhe, faça 6 em 7, vem pro digital, ganhe muito dinheiro, aqui a vida é fácil, você vai ter aí uma sua piscina de borda infinita, você vai poder trabalhar de casa, em menos de um ano você vai estar andando de jatinho, e você vai estar andando de limousine, e você... Enfim, toda uma série de gatilhos que quando a mulher chega e começa a desenvolver, né, o negócio e fazer exatamente o que está se falando ali naquele curso, ela não tem sucesso, não consegue fazer acontecer. E não consegue fazer acontecer, por não conseguir fazer acontecer, ela começa a se achar incapaz, começa a achar que ela é uma fraude, e isso daí, né, tem prejudicado muita gente, tem prejudicado muitos negócios. E o grande problema aí não tá em você, mulher. O grande problema aí tá na falta do básico que o mercado não passa, sabe? Ele não tá te dizendo quais são as dificuldades que você vai ter que enfrentar para poder fazer as coisas acontecerem. As principais dificuldades eu listei aqui e tá no material que eu vou passar aqui no mapa mental que eu vou colocar no grupo para vocês.
tá? Eu listei aqui 5 dificuldades que são as principais, que são as crenças limitantes, aquela coisa que você tem dentro de você que fica dizendo, eu não sou capaz, mas para isso acontecer eu teria que ter isso, ou para isso acontecer eu teria que ter aquilo, e não é bem assim, né? A gente precisa quebrar esse muro, né, das crenças limitantes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso durante essa semana. A segunda dificuldade é a metodologia, é você não ter um método para poder fazer a coisa acontecer, é você simplesmente, eu tenho uma ideia, isso aí vai gerar uma grande transformação e eu vou começar a falar, sabe? E isso daí faz quebrar o seu negócio, você não tem um método, você não sabe como que vai acontecer, sabe? Nós também vamos nos aprofundar sobre isso durante essa semana. O terceira barreira, né? O terceiro barreira para você quebrar o digital, né? Quebrar o bullying para colocar o seu negócio para acontecer é a barreira da comunicação. Porque não adianta você ter um grande negócio, não adianta você ter uma grande ideia se você não consegue comunicar esse seu negócio, se você não consegue fazer com que as pessoas vejam essa sua grande ideia, né? Então, essa é a terceira barreira que você precisa quebrar do seu bullying. A quarta barreira é o próprio negócio em si. Você não tem esse negócio estruturado, e quando eu falo de estruturado, eu não estou falando de você montar um escritório com altos equipamentos. Não, eu estou falando da estrutura mesmo. Você não sabe o que é o seu negócio de fato, qual é a transformação que ele faz, o porquê que ele existe. Você não estruturou o seu negócio. Então, assim, sem contar que você também não se comporta como uma dona de um negócio. Você se comporta como uma pessoa que quer ajudar outras pessoas. E isso daí vai, de fato, fazer o seu negócio afundar. E a quinta barreira, né, que você precisa destruir para poder quebrar de vez o bullying e botar o seu negócio no mundo e plantar o seu negócio, fazer essa sua semente germinar, é a síndrome da impostora. Aquela sensação de que você é uma fraude, de que aquele momento que você fica se comparando com um monte de gente, falando, nossa, fulano é espetacular e eu não vou conseguir nunca, eu não posso, quem sou eu para fazer isso, eu não tenho esse direito, eu ainda não estou pronta. Essas são as 5 barreiras que você precisa destruir, né, quebrar, para poder conseguir fazer com que o seu negócio saia do bullying, né? Que você consiga quebrar o bullying e colocar o seu negócio para germinar na terra, para poder plantar e germinar. E aí, mais um pouquinho de história, né? Para quem não me conhece, eu saí de casa quando eu tinha 17 anos de idade. Eu saí da casa do meu pai. Era uma casa onde eu tinha tudo. O meu pai foi o tipo de... Ele foi pai e mãe ao mesmo tempo. E ele me dava de tudo. E eu saí da casa do meu pai porque eu queria ter as minhas próprias experiências, eu queria ter as minhas próprias oportunidades. Eu saí de uma casa que eu tinha tudo para poder morar sozinha, né, me bancando. E quando eu tinha 20 anos, eu engravidei. Eu engravidei com 19, o Antônio nasceu, eu tinha exatamente 20 anos. Eu me vi mãe, solteira e tendo que trabalhar para sustentar essa criança. Eu só tô contando isso para que vocês entendam que o caminho não é fácil, não é assim simples, sabe? As coisas não acontecem num passo de mágica. Você precisa ter persistência, você precisa fazer a coisa acontecer, você precisa de fato vencer tudo que te limita, tudo que te impede para poder fazer, botar a cara no sol, partir para a luta de verdade e fazer a coisa acontecer. Você vai passar por muitas dificuldades. Então, quando você escuta aí essas propagandas de vem pro digital e fique rica fácil, vem pro digital e ganhe muito dinheiro, faça 6 em 7, você precisa entender que não é tão fácil assim. A pessoa que fez 6 dígitos em 7 dias de campanha é uma pessoa que está aí se preparando há muito tempo.
né? Ela tem que ter aí pelo menos uns 3 meses de desenvolvimento da sua rede, falando ali, se mostrando para poder atrair o público, para poder conseguir trazer um público que seja de fato, que tenha interesse de fato naquilo ali, que ela possa conquistar aquele público e que possa fazer com que eles entrem em sintonia com a sua ideia, que em sintonia com o seu propósito, em sintonia com o que ela fala. Sabe? Muitas dessas pessoas que estão aí fazendo 6 dígitos no digital em 7 dias são pessoas que estão aí, ó, há anos batalhando. Já erraram muito e tentaram novamente, erraram de novo, até que finalmente acertaram. Não é essa coisa simples do vem pro digital e fique rico. Então, se você tentou, se você comprou um curso e não conseguiu dar certo com a metodologia que estava ali, provavelmente é porque você não se ligou nessa parte das dificuldades que iam ter, sabe? E as dificuldades existem, elas precisam ser tratadas para que você consiga desempenhar, ter um bom desempenho. E quando a gente fala, né, de sair do bullying, você quebrar o bullying, você consegue colocar o seu negócio na terra, consegue começar a plantar o seu negócio para que ele possa germinar e fazer sucesso e transformar um monte de vidas. Eu vou falar aí que existem 4 tipos de mulheres, né, que fazem esse tipo de trabalho, que conseguem botar para fora. E muitas delas ficam paradas no meio do caminho porque elas não conseguem, né, unir esses 4 tipos em uma só, sabe? Tem aquela mulher que ela é sonhadora, que ela tá ali só com esse negócio dentro dela e não sai dali, ela fica sonhando o tempo inteiro e quando eu fizer isso, isso vai acontecer, eu vou transformar milhões de vidas e assim eu vou fazer com que muitas mulheres sejam salvas com um plano que eu tenho. Ela fica sonhando e nunca põe o negócio na prática. A segunda é a planejadora. É aquela que planeja, ela teve o sonho e aí resolveu pôr tudo no papel e desenhou todo o método. Ela tem tudo muito bem planejado, tem todos os cronogramas, mas ela nunca coloca essa coisa para acontecer, sabe? A terceiro tipo de mulher é a executora, é aquela que teve uma ideia e coloca para execução, não planeja, né? Ela sonhei com isso, vou executar. E aí ela acaba não dando certo, porque ela simplesmente executou, ela não planejou, ela não viu os riscos, não viu nada disso. E a quarta mulher é a celebradora, e essa é a que mais me preocupa, porque ela celebra o tempo inteiro, mas ela celebra o sucesso dos outros, ela não consegue celebrar o seu próprio sucesso, porque ela tem as ideias até, tem boas ideias, passa para o outro executa, e ela fica ali celebrando o tempo inteiro a ideia dos outros. Então, assim, ela não consegue ter a sua realização pessoal, ela não consegue fazer a coisa acontecer, porque ela não celebra o negócio dela, celebra o negócio dos outros. Janaína, qual é o tipo de mulher ideal, então, para poder fazer as coisas acontecer? As 4 juntas. Você precisa sonhar, você precisa planejar, você precisa executar e você precisa celebrar. Tudo isso ao mesmo tempo. Você sonha, planeja, não fica a vida toda planejando, já coloca a coisa para poder executar e deu certo, você vai celebrar. E quando você celebra, você vai celebrando aos poucos, sabe? É como se você tivesse aí teve um bebê e aí todo mês você celebra o mêsversário da criança, sabe? Vai celebrando aquela evolução mensal da criança. É a mesma coisa. Quando você planta um negócio, você imagina aí que você vai plantar ali, jogou a semente na terra, não vai ser assim do dia para a noite que a semente vai crescer, de repente virou uma belíssima árvore. Ai, que linda essa árvore. Não vai ser assim que vai acontecer. Você vai precisar ir lá todos os dias, vai precisar regar, você vai precisar verificar se está tudo certinho, vai verificar se não deu praga, para poder fazer a coisa acontecer de fato. Então, mulher, essa foi o nosso primeiro encontro. Lembrando que a gente vai estar aqui durante essa semana, né, até sexta-feira,
às 10 horas da manhã, aqui com essa live. Na live de amanhã, a gente já, com essa questão da gente já entender que a gente precisa tirar a semente do bullying, né? A gente precisa tirar o nosso negócio de dentro da gente para poder fazer ele acontecer, tá? A gente vai começar a, de fato, plantar esse negócio. O mapa mental que eu utilizei aqui, eu vou enviar no grupo para vocês, tá? E aí, se não for no meu próprio grupo, tem o grupo do pessoal do suporte, vão estar enviando ainda hoje o mapa mental para vocês. E amanhã a gente se encontra aqui. Eu vou colocar agora uma postagem e aí eu queria que, né, perguntando para você qual é a sua grande ideia, qual é a semente que está aí dentro de você, né? Então, vocês comentem ali que amanhã eu vou trazer uma surpresa aqui para quem votar ali o melhor insight. Eu vou trazer aqui para vocês verem e vocês acompanharem, tá? Gente, um beijo, até amanhã.